Vamos começar uma visão geral, então, deputado, te perguntando o seguinte: na sua avaliação do texto que o governo envia para o Congresso Nacional, qual a sua avaliação numa olhada, numa primeira análise preliminar desse texto? Quais os principais pontos positivos e os principais pontos de atenção? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Pedro. É um prazer falar para todos que nos assistem. Olha, em primeiro lugar, a proposta é excelente, né? É uma proposta, como você mesmo disse, Débora, Robin Hood, né? Ela tira de quem pode mais para poder isentar quem pode menos, né? Ela é justa do ponto de vista social. Ela não é uma surpresa, diferente de outras propostas que o governo tem encaminhado, que são discutíveis do ponto de vista fiscal, dos impactos que elas podem significar para a dívida, para a inflação. Essa é uma proposta que estava no programa de governo do presidente Lula, uma promessa que está sendo cumprida. Ele é realmente impactante. Imagina você poder tributar um pouco mais 141 mil brasileiros das mais altas renda para levar isso a 10 milhões de brasileiros. Então não tenha dúvida que é uma proposta excelente, mas ela precisa ser investigada a fundo. Você precisa, ao mesmo tempo que se faz uma justiça social, é importante ter uma neutralidade fiscal. É preciso uma compensação. E talvez essa discussão da compensação seja mais importante no Congresso. Eu acho que pouco o Congresso vai discutir sobre quais as faixas de 5 mil a 7 mil, as novas faixas de isenção ou de alguma isenção, e sim quais são as compensações e para quem são essas compensações, que é um ponto importante que será discutido no Parlamento. Vou dar um exemplo. O governo propõe, eu estou falando aqui de acordo com a coletiva do ministro Haddad e do que foi apresentado lá no Palácio, eu estive lá, mas eu ainda não vi o texto porque não foi ainda disponibilizado para os parlamentares. Então, sobre aquilo que vi sendo apresentado, há, por exemplo, uma compensação da ordem de 27 bilhões, que é o necessário a ser compensado, e uma proposta de compensação de 25 bilhões, né, para os 10% de quem ganha até 1 milhão e 200 por ano, e das remessas de dividendos ao exterior, outros 8 bilhões de compensações. Seria mais do que suficiente para compensar essa nova isenção. Mas tem um ponto importante, Débora e Pedro, que é os entes, estados e municípios, ficam com a retenção do imposto de renda retido na fonte dos seus funcionários estatutários, da administração direta ou seletistas, dos funcionários das autarquias e das fundações. Então, essa retenção é uma retenção muito importante para estados e municípios. Há contas, por exemplo, que só os municípios perderiam por conta dessa isenção cerca de 6 bilhões de reais. Existem contas que vão até 12 bilhões de reais, fora os estados, né? Então, é uma conta que precisa ser compensada também para os estados e municípios. Mas ninguém tem dúvida que é uma medida muito importante. Eu acredito que agora a discussão no Congresso é como nós fazemos essa compensação, que ela também seja neutra do ponto de vista fiscal e justo em relação à federação.